Olá, eu sou o professor André Noel e essa é a nossa aula de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Hoje a gente vai falar sobre a terceira geração de computadores. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, as gerações elas não têm um consenso de data de início e fim, mas elas têm algum momento que marcou a mudança de gerações. E a terceira geração, que a gente vai usar as datas de 1964 até 1977, a terceira geração ela ficou marcada por isso que está na nossa imagem, que são os circuitos integrados, também conhecidos como microchips. O que eram circuitos integrados? Os circuitos integrados, eles basicamente conseguiram miniaturizar os transistores e colocar vários transistores dentro de um coisinha, digamos assim, de um componente eletrônico. Então se a gente voltar um pouquinho aqui a imagem, a gente tem um componente que vocês conseguem observar esses componentes em quase todas as plaquinhas de dispositivos de hoje em dia. São componentes pequenos com várias pernas. Dentro deles, inicialmente, conseguiram colocar dezenas de transistores. Então, conseguiu miniaturizar bastante os circuitos. E depois de dezenas de transistores, passaram a centenas de transistores dentro de um único chip, ou que ficou conhecido como microchip, de onde veio o nome microeletrônica. Aí que surgiu a microeletrônica nessa época. Nessa época, na terceira geração, os circuitos integrados usavam a denominação LSI, que é o que? Large Scale Integration. Meu inglês é horrível, mas tudo bem. Que seria uma integração em larga escala, em grande escala, que é o que? Você incluir centenas de transistores em um único componente. Com isso, possibilitou o quê? Diminuir as máquinas, diminuir os circuitos, colocar muitos circuitos dentro de um único componente e fazer várias coisas a partir daí. Bom, e o que aconteceu com os circuitos integrados? Em 1964, a IBM lançou a família System 360, que foi bem importante na computação, que utilizava os circuitos integrados. E o que aconteceu? Antes disso, a IBM tinha o IBM 7094 e o IBM 1401, que a gente falou no outro vídeo, só que eles eram muito diferentes. Um deles trabalhava no sistema decimal, o outro trabalhava binário. Um ficou mais famoso na área acadêmica, outro na área comercial, e eles tinham arquiteturas bem diferentes uma da outra. Com a família 360, a IBM conseguiu unificar a arquitetura, utilizar circuitos integrados, manter a mesma arquitetura, mas conseguiu lançar 5 diferentes modelos ao mesmo tempo, que era o que era o 30, o 40, o 50, o 65 e o 75, que eles tinham configurações diferentes, mas seguindo a mesma arquitetura. Como assim? Igual a gente vê hoje, que você tem computador que sai com processadores i3, i5 e i7, a máquina parecida, uma sai com mais HD, uma com menos HD, mais memória, menos memória. Eles conseguiram fazer 5 variações da máquina, com a mesma arquitetura, mas com algumas diferenças de configurações. E foi também nessa época que possibilitou a multiprogramação, onde você poderia ter vários programas sendo executados ao mesmo tempo, aquele conceito de multitarefa, que a gente sabe que é um ao mesmo tempo mais ou menos. A gente vai ver isso melhor lá na unidade 4, mas tudo bem. E foi aí também que surgiu o PDP-11, que a gente comentou no outro vídeo, mas o PDP-11 é dessa terceira geração com os circuitos integrados. Ele é da DEC. Aqui a gente tem um exemplo do IBM da família System 360, certo? Era uma máquina com circuitos integrados, é uma máquina já reduzida também em relação a algumas máquinas mais antigas, e foi uma grande inovação nessa época. Bom, então a terceira geração é marcada pelos circuitos integrados. Nessa época também surgiu o primeiro processador em um circuito integrado, que existiam os processadores, mas conseguiram colocar no circuito integrado. Mas a gente vai falar um pouco da criação do processador no próximo vídeo, quando a gente comentar sobre a quarta geração. Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá!